Pessoal, boa noite. Professor Gabriel Yazbeck aqui para mais uma aula na disciplina de Inteligência Artificial. Hoje nós vamos falar da seção 2.2 do nosso livro didático, que fala sobre buscas com a inteligência artificial. Quais serão os assuntos abordados na aula de hoje, então? A explanação acerca dos mecanismos de busca, método de busca em extensão e resultado gerado por ele, método de busca em profundidade e suas variações, e o método de busca heurística. Então vamos lá. O que são os mecanismos de busca? Os agentes inteligentes, eles organizam o que coletam em algumas estruturas que lhes permitem encontrar o subconjunto de dados necessários para sua tomada de decisão em um momento qualquer do tempo. O que isso quer dizer? Que o agente ele precisa estruturar todas as informações que ele obtém de forma que quando ele precise recuperar alguma dessas informações, ele saiba onde encontrar. É o que a gente chama da organização dos dados, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo de uma estrutura de dados, onde você vai dividindo ela em subcategorias, para quando você precisar retomar qualquer uma delas, você consiga a informação de forma rápida e precisa, ok? Essa estrutura de dados, ela tende a crescer e tomar proporções enormes, né? Quanto maior a quantidade de dados, mais você vai ter que detalhar esses dados e maior vai ser o nível de informação que você tem. E como você vai ter essa estrutura de dados, você tem que percorrer essa estrutura de alguma forma para recuperar o dado que o agente necessite. Então, por exemplo, voltando aqui à nossa estrutura de dados, você vai adicionando dados aqui e toda vez que você precisar retomar alguma informação, você tem que percorrer a sua organização de dados em busca daquilo que você queira utilizar, né? Então, para encontrar o dado ou o subconjunto de dados necessários, é fundamental que você tenha que executar uma busca. Por isso que a aula de hoje são os métodos de busca na inteligência artificial. Sem os mecanismos de busca, os agentes inteligentes eles não teriam como decidir quais ações adequadas a serem tomadas em seu processo de resposta a um problema de inteligência artificial. Porque eles se deparam com uma certa situação baseada nas percepções e eles têm que buscar no seu histórico de forma rápida e eficaz alguma informação relevante que ajude eles a tomarem a decisão. Então, eles precisam de métodos de busca eficientes. Um problema na parte da inteligência artificial ele pode ser resolvido por um algoritmo de busca se ele tiver as seguintes características. Esse problema ele tem que ter um estado inicial, uma descrição da situação inicial do agente, ou seja, onde o agente está agora, qual que é o agente inicial. Ações possíveis. Qual é o conjunto de ações possíveis disponíveis para o agente em cada estado? Quais são as possibilidades de ação que meu agente tem a partir do meu estado inicial? Eu posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso dar uma cambalhota. O que ele pode fazer? Quais são as possibilidades, quais são os caminhos que ele pode percorrer? Ele tem que ter um modelo de transição. É a descrição dos efeitos de cada ação em cada estado. Então, o que é o modelo de transição? O que cada ação vai alterar no meu estado inicial? Onde cada ação vai me levar? Uma outra característica dos problemas a ser resolvidos pelo método de busca é o objetivo. Você tem que ter uma forma de verificar se o agente atingiu o seu estado objetivo, ou seja, onde ele queria chegar. Supondo que você queira fazer um agente, por exemplo, que ele tenha que sair de um ponto de táxi e chegar ao mercado. O seu objetivo, o seu destino final é chegar ao mercado. O seu modelo de transição, por exemplo, que é a descrição dos efeitos de cada ação, é qual rua que cada direção que você virar, por exemplo, vai te levar. Então é mais ou menos nesse sentido essas características. E você também tem uma característica que são os custos, que é uma função que ela calcula o custo do caminho a ser tomado pelo agente. Por exemplo, o custo do caminho entre duas cidades pode ser a soma dos tempos de cada trecho entre elas. Ou seja, para eu percorrer um determinado caminho na minha estrutura de dados, qual que é o meu custo? Pode ser custo computacional, pode ser custo de tempo, que eles estão interligados. Então, essas são algumas das características, tá? Alguns problemas eles podem ser vistos como alcançar um estado final a partir de um ponto inicial. Exemplo, o problema desses mecanismos de busca. Eu estou em Belo Horizonte, eu quero chegar em São Paulo. Quais os caminhos, quais as rotas que eu posso traçar que vai me levar até meu ponto final da forma mais eficaz possível? Isso seria um exemplo de um mecanismo de busca que eu poderia utilizar. Existe um espaço de estados
que define o problema e suas possíveis soluções. Ou seja, o espaço de estados, igual a gente já viu em aulas anteriores, são todas aquelas possibilidades que eu posso tomar baseado nas minhas percepções do ambiente, né? Todas as alternativas que meu agente tem de tomar nesse ambiente. É o meu espaço de estados. E o espaço ele pode ser percorrido aplicando operadores para mudar de um estado para o próximo. Ou seja, qual a condição, como que eu vou decidir qual que vai ser o meu próximo estado na minha árvore de busca? Isso é uma das opções para percorrer o espaço. Então, um espaço de estados possíveis, incluindo o espaço de inicial e estado final, objetivo. Por exemplo, dirigir de Foz do Iguaçu até Cascavel. O meu estado inicial, onde que eu estou, é Foz do Iguaçu. E o meu objetivo é Cascavel. Então, eu tenho o estado inicial, tenho um objetivo e vou procurar os caminhos para tomar decisões para chegar em Cascavel da forma mais rápida possível, gastando menos combustível possível. Isso aí vai depender das suas medidas de progresso, ok? O outro exemplo é o jogo de 8 números. Você tem um estado final, você tem um estado inicial, desculpa, que são 8 números embaralhados em um cubo, né, em uma matriz com 9 espaços, e seu objetivo é organizar os números de 1 até 8. Então, o seu objetivo final é esse, e o seu estado inicial é um estado qualquer que os números estejam embaralhados, ok? Exemplo, eu estou na minha casa e quero ir para a aula. O meu estado inicial é a casa, o meu objetivo é chegar à escola e os meus operadores, por exemplo, eu posso dar um passo, eu posso virar à esquerda, ou seja, os operadores são aquelas ações que eu posso tomar para ir de um ponto ao outro no meu espaço, certo? Outro exemplo, eu posso encontrar um plano para rearranjar os blocos. Então, eu tenho o meu estado inicial, que são os blocos ABC embaralhados, e eu quero chegar, o meu objetivo é alcançar essa organização. Bloco A no topo, bloco B sendo o bloco intermediário e o bloco C sendo o primeiro da pilha. Esse é o meu objetivo. E aí, quais operadores eu vou utilizar para ter caminhos que vão me levar até o meu objetivo final? Então, quais são as condições desses movimentos? Olha só, um bloco pode ser movido apenas se seu topo está vazio, ou seja, eu só posso tirar o bloco que está em cima de todos. Apenas um bloco pode ser movido de cada vez, e um bloco pode ser colocado sobre a mesa ou sobre outro bloco. Então, eu posso tirar um bloco e pôr sobre a mesa. Eu só posso ter um bloco. E aí eu posso mover o bloco que está por cima de tudo. E aí vem a pergunta: qual é a sequência de movimento que vai nos levar ao nosso objetivo, que é empilhar o bloco na sequência ABC, de cima para baixo? Ora, nós temos que ver quais são as possibilidades, né? Então, existem dois tipos de conceitos envolvidos nesse problema: as situações do problema e os movimentos ou ações permitidos, os quais transformam as situações de problemas em outras situações. Ou seja, quando a gente fala em situações do problema, são os estados que meu problema se encontra, né? E quando a gente fala de movimentos ou ações permitidos, quais são os operadores que vão fazer o meu estado ser alterado, né? É isso que a gente tem os conceitos. Então, veja bem, o meu estado inicial era CAB, e aí eu construí aqui uma árvore de todos os meus estados possíveis. Eu posso ter vários outros estados iniciais, e de um estado para o outro eu consigo, através dos meus operadores, ou seja, voltando, através das condições que eu coloquei aqui, eu consigo ir de um estado para o outro até que o meu estado final seja alcançado, que é o estado ABC. Entendeu? Mais ou menos isso seria um problema para ser utilizado como mecanismo de busca. Aqui ele vai mostrando todas as possibilidades. Então eu tinha CAB, eu tiro o C e coloco na mesa e vou rearranjando até chegar no ABC, que seria o meu objetivo final. E assim por diante. Tem vários objetivos iniciais que podem me levar até o estado final. Nós vimos que alguns jogos eles criam enormes estruturas de dados chamadas árvores de decisão, à medida que o jogo progride. Essas árvores de decisão elas registram o estado do jogo e as possibilidades futuras de movimentos. Então, para relembrar,
a gente tinha já usado aqui em aulas passadas o jogo de damas. Então, no jogo de damas, nós podemos tomar a situação expressa na figura abaixo, em que é a vez das peças cinzas se moverem. E há 3 jogadas possíveis, representadas nas casas numeradas 1, 2, 3. Então, se eu estou com a peça cinza, eu posso optar por mexer a peça 1 para essa direção aqui, ou posso optar mexer essa peça aqui para a direção 2 e 3. São as possibilidades que eu tenho com as minhas na jogada do cinza. Para cada uma dessas jogadas possíveis para a peça cinza, as peças brancas elas podem se mover em respostas para as casas 1, 2, 3 e 4, dependendo da jogada das peças da cor cinza. Então, por exemplo, se eu mover a minha peça cinza para a posição 2, aí eu vou ter que mover a minha peça, ou eu faço como a peça aqui, né, e vou para a posição 1. Imagina que eu mexi a peça cinza para cá. No jogo de dama, então, a gente pode fazer isso aqui. A minha peça branca iria para o estado 1. Ou se eu mexer para o estado 3, a peça cinza, a peça branca pode vir para cá. E assim, ou ela pode vir para cá também. E assim por diante, né? Ou seja, você cria uma árvore de decisões baseado nas vezes. Né? Quando a peça cinza fizer o movimento, ele pode tomar certas casas na minha árvore e em resposta disso, as peças brancas farão outros movimentos. Com isso, é possível compor uma árvore de decisão para as jogadas possíveis, representadas pela figura abaixo. Então, por exemplo, eu tenho a posição inicial aqui. A minha peça cinza ela pode ir tanto para a posição 1, tanto para a posição 2, tanto para a posição 3. Depois eu tenho a jogada do branco, que vai vir para a possibilidade das casas 2 e 3, e assim por diante. Você vai montando uma árvore de decisão, que é também chamada de árvore binária. Nessa árvore de decisão, então, o primeiro nível após a posição inicial contém o universo das jogadas possíveis das pedras de cor cinza. E o segundo nível, o universo das jogadas possíveis das pedras de cor branca, como resposta ao movimento das peças de cor cinza. E o programa de jogo de damas ele atribui um valor maior ou menor para cada jogada, dependendo do resultado favorável ou desfavorável. Ou seja, o quão benéfico seria para o jogador cinza fazer determinado movimento e o quão benéfico seria para o jogador da cor branca fazer determinado movimento na nossa árvore de decisão. Então você tem pesos para tomar a decisão de onde mexer as peças. Bom, a montagem de uma árvore de decisão ela é parte fundamental de um jogo de dama, xadrez ou de outros jogos com estados conhecidos e mapeáveis. Ou seja, uma parte essencial do problema é montar essa árvore de decisões. Uma vez que eu tenho parte dessa árvore montada, eu preciso de uma maneira rápida e eficaz de analisar os nós para encontrar a melhor alternativa para essa função que são utilizados os algoritmos de busca. Ou seja, uma parte do problema é montar essa árvore com as possíveis jogadas em resposta, etc. Outra parte do problema é eu percorrer essa árvore em cada jogada para ver qual o caminho vai gerar o melhor resultado para o meu jogador, para o meu agente. Então são duas partes. Uma é montar a árvore de decisão e a outra é percorrer essa árvore de decisão buscando pelo melhor caminho a cada jogada. Então a gente vê aqui que, vendo de forma computacional como que seria isso, a gente botaria uma matriz onde cada elemento da matriz seria o elemento do tabuleiro e percorreríamos essa matriz buscando pelo caminho que teria o maior benefício durante a minha jogada. E aí a gente vai conhecer então alguns algoritmos de busca dessas árvores de decisão. O primeiro deles que nós vamos conhecer é o algoritmo de busca em extensão. Esse método ele implica em começar pela raiz, quando a gente fala raiz é a posição inicial, e visitar cada nó do primeiro nível antes de prosseguir para o segundo nível. Ou seja, eu começo aqui na raiz e a busca em extensão ela manda eu ir para cada nó do primeiro nível. Então, o meu segundo nó que eu vou pesquisar vai ser esse, o meu terceiro vai ser esse, o meu quarto vai ser esse. Ou seja, primeiro eu percorro o primeiro nível todo. Primeiro nível.
E depois de visitar o meu primeiro nível, eu passo para o meu segundo nível. Então, aqui seria o quinto nó que eu visitaria, o sexto nó, e assim por diante, até completar o segundo nível todo. Então, se eu tivesse N níveis, eu iria percorrer os N níveis na horizontal, né? De forma, então, primeiro você percorre um nível inteiro, passa para o nível de baixo e percorre cada nó, verificando o benefício que cada um desses nós iria trazer para os jogadores. Então, esse é o método de busca em extensão. Esse método ele leva esse nome porque ele explora por completo os elementos que se encontram em um nível, ou seja, na extensão horizontal, antes de se lançar ao nível posterior. Aí nós vamos ter outro algoritmo, então, que é chamado de algoritmo de busca em profundidade. Esse algoritmo ele explora a profundidade de um ramo da árvore ao máximo que for possível, até chegar a uma folha, antes de retornar à bifurcação mais próxima, ainda não explorada, e repetir o processo de aprofundamento. Quando a gente lê assim, parece um pouco confuso, mas vamos olhar numa árvore aqui diretamente como que seria o algoritmo de busca em profundidade. Então eu começo pela raiz e vou no primeiro ramo. Quando eu chego nesse ramo, na segunda posição, em vez de fazer como algoritmo de extensão que verifica o nível horizontal, eu vou o mais fundo possível na minha busca, nesse ramo aqui. Ou seja, meu segundo nó que eu vou verificar vai ser esse indicado aqui, e o terceiro vai ser em profundidade, até chegar na última folha. Então é isso que eu estou fazendo. Quando eu chegar ao mais fundo possível desse ramo, eu vou para o ramo adjacente, para a próxima bifurcação, igual falado na mensagem atrás. Então, o quinto nó que eu iria pesquisar estaria localizado aqui e iria fazer o mais profundo possível nesse ramo. Depois ia para o ramo adjacente, para a próxima bifurcação, e iria o mais fundo possível. Se porventura aqui tivesse outras possibilidades, ó, se essa árvore ela se aprofundasse ainda mais, antes de passar para o ramo adjacente, eu teria que pesquisar também esses nós aqui embaixo. Ou seja, você vai o mais fundo possível que você conseguir nos ramos da árvore. Tá bom? E aí, essa busca em profundidade ela é um processo recursivo e ela pode ser dividida em 3 tarefas. Então, a tarefa E significa atravessar a árvore recursivamente pela esquerda. A tarefa D significa atravessar a árvore recursivamente pela direita. E a alternativa V significa visitar o nó da árvore, processo de análise do conteúdo do nó, que pode variar de uso para o uso de algoritmo. Ou seja, V é visitar o nó da árvore, E é recursivamente pela esquerda e D é atravessar a árvore recursivamente pela direita. Então, E e D significa a direção da recursividade que você vai usar e V significa visitar esse nó. Aí a gente está falando de recursão, é interessante nós definirmos o que é recursão, né? A recursão ela é um método de resolução de problemas que envolve quebrar um problema em subproblemas menores e menores até chegar a um problema pequeno o suficiente para que ele possa ser resolvido de forma trivial. Tá ok? Então isso que é recursão, é ir quebrando o problema em subproblemas menores, até que ele seja muito simples de ser resolvido. Então, o método de busca em profundidade, ele permite que os nós da estrutura sejam apresentados em 3 tipos diferentes de ordenação, baseado nas tarefas que nós definimos, ok?